determinadas. Doutor Germano, são tantos aspectos interligados até que uma causa jurídica, ou um processo, chegue lá na ponta, né, lá no TST, quando há o recorrimento, né, por parte de uma das partes. Né? Por exemplo, faltam fiscais, há um desaparelhamento da Justiça do Trabalho, quando não há intimidação, quando há intimidação, a própria fiscalização que poderia ser feita pelo sindicato, muitas vezes há intimidação. Quando não há, por exemplo, nós tivemos há alguns anos atrás a morte de 4 fiscais, o assassinato de 4 fiscais de trabalho aqui em Unai. Né? Mas quais são os fatores que o senhor destacaria para levar à situação de dificuldades existentes que deveriam ser superadas para um melhor desempenho da Justiça do Trabalho? Essa questão que você coloca da ação, né, dos fiscais, ela é própria da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, já não se aplica ao ramo do Judiciário. Claro. Mas isso, de fato, está tudo dentro do sistema. De um sistema. É um sistema, de fato. E tudo deve ser visto como integrante da cultura do regime de segurança do trabalho, de fato. Mas isso vem até antes da cultura fiscalizatória, porque a senadora se referiu a uma questão que é importante, e você mesmo já tinha indagado. De quem é a obrigação de zelar pela saúde do trabalhador? Ela é do empregador, ela é do próprio empregado, porque é uma questão que foi levantada aqui, no próprio entorno de Brasília, um trabalho que foi feito por um grupo de magistrados junto com crianças e estudantes de ensino médio. O empregado dizia: não, eu não gosto de usar o equipamento de proteção individual. Isso ocorre. Não podemos ser paternalistas ao ponto de dizer assim, não, a culpa é só do empregador. Não, ela é preponderantemente do empregador, e tem sido. Mas o empregador diz: eu não gosto de usar o equipamento de proteção individual. O empregado, perdão. Mas o empregado não pode dizer isso. Ele pode até ser demitido por justa causa. Se o empregador, caso queira obrigá-lo, e pode usar um equipamento, ele diz: não quero, não vou usar. Ele pode ser demitido. Porque a cultura da segurança no trabalho está acima da vontade do empregador e da vontade do próprio empregado. Pois bem, e aí no segundo patamar vem a ação do Ministério do Trabalho, que tem e deve fiscalizar o ambiente de trabalho, para ter um ambiente salubre e seguro. E vem na ponta, como já havia falado aqui, quando chegam as causas, a Justiça do Trabalho. E aí tem realmente que ser aparelhada, mas é a jurisdição reparatória. Aí já é o dano moral, já é uma ação do Ministério Público para obrigar o empregador a adotar os equipamentos individuais, equipamentos coletivos de segurança. Né? Então, nós temos que ter esta vocação para o meio ambiente seguro de trabalho. Essa é a questão que nós temos que nos conscientizar. Né? E quanto à questão que foi enfocada, de qual é a estrutura para ter essa quantidade de recursos, o próprio ministro Peluso, acho que no ano de 2011, propôs que houvesse um enxugamento da quantidade de recursos, porque, de fato, o empregador, qualquer um que queira recorrer, tem uma infinidade de recursos hoje no processo do trabalho ou no comum. Protelatórios. Recursos tanto na lei processual quanto dentro dos próprios tribunais. Isso não é porque, como se diz comumente, não, tem um advogado, é rico, tem um advogado e vai usar de caminhos escusos. Não. Vai corromper alguém? Não. Dentro da lei. Dentro da lei. Dentro do regimento dos tribunais. Nós temos uma cultura patrimonialista, e temos uma cultura para não cumprir a lei, as decisões judiciais, regimentalizada, legislada. É aquela coisa, é para valer? Vamos ver se é para valer. Recorre. Então, quem tem disposição... E olhe que no processo de trabalho, para recorrer, tem que depositar dinheiro. Tem o chamado depósito recursal. Mas aí o empregador prefere, e já foi dito aqui, que prefere depositar, investir no mercado financeiro. Sai mais barato. Havia um grande banco, outrora, que dizia, não, se o meu empregado, eu devo a ele horas extras, e potencialmente devo, eu prefiro investir no mercado, que daqui a pouco, daqui a 5 anos, 6, 7 anos,
eu vou compensar uma coisa com outra e aquilo vai ficar mais barato. É tipo da cultura utilitarista. Senador, a senhora tinha mencionado que volta e meia, né, surgem iniciativas tentando a desregulamentação, né? Houve uma campanha alguns anos atrás muito forte, né? Mas eu pergunto do lado contrário, é difícil aprovar aqui no Congresso leis que ampliem, por exemplo, a Justiça do Trabalho, a capacitem e, né, tudo aquilo que vá no sentido de fazer valer os direitos dos trabalhadores? É difícil? É difícil, mas não só isso é difícil aqui. Eu falei também na minha participação anterior que nós estamos discutindo um tema, mas nós temos que analisar esse tema sob a ótica da problemática geral do país, não é? Porque não é uma questão isolada. Não tem o Brasil aqui, as outras políticas aqui, separadamente a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, as relações do trabalho, a legislação trabalhista, ela sofre tanto quanto os outros setores da sociedade, não é? Sofremos na educação, passamos manhãs e manhãs aqui em audiências públicas, ora debatendo a questão do Sistema Único de Saúde, ora debatendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o problema é sempre o mesmo. A dificuldade em resolver estes problemas, porque o Dr. Germano sabe disso, há uma carência, né, de pessoas, há uma carência de estrutura, e há também uma carência na própria legislação. Então, mudar a legislação não é fácil. Todos esses recursos a que ele se referia, nós aprovamos recentemente, o Congresso Nacional aprovou, a Câmara e o Senado, mudanças na legislação no sentido de diminuir a possibilidade de recursos, diminuir e estabelecer prazos para que processos não durmam eternamente nas gavetas, não é? Eu sempre... Desde que cheguei no Congresso Nacional, eu participo das comissões temáticas que tratam essa questão das relações de trabalho, né? Na Câmara fui membro da Comissão do Trabalho e aqui estou na Comissão de Assuntos Sociais, que é onde nós debatemos todos esses assuntos. Então, a gente debate. E quando chega na hora de discutir o aparelhamento, a dificuldade é enorme. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque o Brasil não tem recurso. O Brasil nunca tem dinheiro para criar mais vagas na Justiça do Trabalho, enfim, não é? Na Justiça Comum. Por exemplo, nós temos na Justiça Comum o Supremo, o STJ, os Tribunais Regionais Federais. Nós temos o TRF1, que pega todo o Nordeste, todo o Norte, mais parte importante do Centro-Oeste. Não é preciso que se criem novos tribunais, mas é muito difícil, é uma dificuldade muito grande. Então, a partir do momento em que a presidenta enfrenta, por exemplo, na questão da macroeconomia, a política de juros, que encarece tudo, não só evita o crescimento econômico, mas encarece e evita o crescimento porque encarece o crédito e onera o Estado brasileiro, faz com que grande parte dos recursos públicos sejam dispendidos para o pagamento dos juros. Então, quando ela diminui os juros, ela está propiciando mais recursos para o Estado brasileiro aplicar exatamente aqui. Aqui e em outros setores que é muito necessário, né? Então, nosso país é um país jovem comparado a outras culturas, né? A outros países do mundo. A Europa viveu momentos interessantes. Primeiro, o estado do bem-estar social, né? Um momento muito importante, quando logo após o aparecimento das primeiras sociedades socialistas, né? No início do século passado, a Europa imediatamente criou o Estado do Bem-Estar Social, que é em contraponto, ampliando os direitos dos trabalhadores como forma de não permitir que os movimentos de trabalhadores fossem crescentes naqueles países. E agora a gente vive um momento inverso. A Europa retirando o direito dos seus trabalhadores. Essa crise europeia, da União Europeia, que começou pela Grécia, e Portugal, Espanha, o nível de desemprego na Espanha chegou a 25%. No Brasil, nós estamos vivendo já há algum tempo uma média de 5%, que é quase um pleno emprego, que não significa dizer que está tudo bem. Na Europa, foi cortado 23% do salário dos trabalhadores, não é? Então, são movimentos que a gente percebe que movimentos que são norteados pelo capital, não é, pelo sistema capitalista. Por isso que eu digo, a gente faz de tudo e luta muito para minimizar essa situação. Agora, o ideal seria que o sistema produtivo estivesse a serviço da população e não está ainda. Então, por isso, daí tanta dificuldade nas relações de trabalho, daí tanto problema que o trabalhador vive e muita gente dizendo que a CLT é algo velho, atrasado, muito antigo.
Aí a Constituição americana tem quantos anos? Não é? Tem quantos anos? Não é? Então, nós precisamos sim que a lei diga. O trabalhador tem esse e aquele direito. Não quero dizer, repito, que esteja tudo perfeito. Temos que mudar algo aqui, algo ali, diminuir a carga tributária. E aí, infelizmente, a nossa característica do Brasil é que aquele que mais sofre o tributo é exatamente aquele que mais emprega, não é? Então, são essas distorções que a gente tem que ir corrigindo para melhorar, inclusive, as relações de trabalho. Doutor Germano, se o senhor tivesse que apresentar sugestões, tanto para o aperfeiçoamento da legislação no que se refere a acidentes de trabalho, como também para uma melhor performance da Justiça do Trabalho, apresentando aqui a todos, a própria senadora, quais seriam? Olha, nós temos primeiro que manter uma visão de Estado. O que a senadora toca aqui é basicamente essa questão da visão de Estado. Nós não podemos caminhar rumo ao liberalismo que hoje no mundo não há quem esteja pensando com essa perspectiva. Eu repito o que disse aqui no início do programa. Há hoje, no mundo inteiro, uma grande indagação sobre o que será, o que está se pensando para o daqui a pouco. Há teóricos que dizem há uma efervescência cultural em torno do que será o mundo dos filhos, dos netos, e com a certeza que não sei o que será o certo, o desdobrar desse momento econômico. Mas se será o de hoje, o que nós estamos vivendo hoje, que é algo muito próximo da barbárie, né, de uma nova barbárie, os pensadores dizem, eu acho que o igual não será. Porque o afunilamento disso é levar, como a um teórico chamado Michael Sandel, que é professor da Universidade de Harvard, ele diz que as elites, mesmo nos Estados Unidos, estão caminhando para um novo gueto. Morar nos seus apartamentos, nos seus ranchos, e deixando, mesmo lá, os pobres cada vez mais pobres. E essa sociedade vai dar em quê? Né? Então, nós temos que voltar para uma concepção de Estado. Ter uma concepção de Estado, que é diferenciada de um modelo que nós vivemos aqui nos anos 90. Ou seja, na linha inversa, a demolição do Estado do bem-estar social, que está, em algum momento, sendo demolido. Ou de recuperação, né, de alguns conceitos, né, do Estado do bem-estar social, mas que foque numa concepção que é quem tem menos, quem é desprotegido socialmente, o Estado não pode fechar os olhos para essa realidade. Isso tem tudo a ver com proteção ao campo do acidente de trabalho. China, quando você vê uma estatística que China, Estados Unidos e Brasil, crescendo como está crescendo, está colocado entre os 4 países do mundo que mais tem acidente de trabalho, quando vê que a indústria da construção civil cresce no Brasil como nunca, e tem a quantidade de acidentados, se tem, alguma coisa está errada. Agora, soluções tiradas aqui do bolso, nós não podemos ter. Mas podemos ter, isso que eu acabei de falar, como norte. Isso. Perfeito. Como norte. Gostaria de agradecer imensamente a presença aqui do Dr. Germano Siqueira, que é o diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradecer também a presença da senadora Vanessa Graziotin, do Partido Comunista do Brasil, do Amazonas. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos que nos trouxeram. A vocês de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.